Bem-vindo ao canal Hoje no Mundo Católico. Salve Maria! Hoje, dia 20 de maio, celebramos a vida e o legado de vários santos e beatos que marcaram a história da Igreja com sua fé, coragem e dedicação a Deus. Cada um desses santos viveu em diferentes épocas e lugares, enfrentando desafios únicos, mas todos testemunharam a fé cristã de maneira exemplar. Vamos mergulhar profundamente nas histórias desses incríveis homens e mulheres de Deus. São Bernardino de Siena, presbítero da Ordem dos Menores, nasceu em Massa Marittima, na região da Toscana, Itália, em 1380. Ele entrou para a Ordem dos Frades Menores em 1402 e rapidamente se destacou por sua santidade e zelo apostólico. Bernardino era conhecido por sua habilidade de pregação, atraindo multidões por onde passava. Ele viajou extensivamente pela Itália, pregando o evangelho em praças públicas, igrejas e vilarejos. Um de seus maiores legados foi a propagação da devoção ao Santíssimo Nome de Jesus, incentivando as pessoas a venerarem este nome sagrado como fonte de proteção e bênçãos. São Bernardino também se dedicou a reformar a ordem franciscana, promovendo uma observância mais rigorosa da regra original de São Francisco de Assis. Seu ministério de pregação foi infatigável, trazendo grande fruto para as almas até sua morte em El Áquila, nos Abruzos, em 1444. Sua vida e obra deixaram um impacto duradouro na espiritualidade e na devoção popular na Itália e além. Comemoração de Santa Lídia de Tiatira, comerciante de púrpura, que foi a primeira a acreditar no Evangelho em Filipos, na Macedônia, ao ouvir a pregação de Paulo. Lídia é mencionada nos Atos dos Apóstolos como uma mulher temente a Deus que se dedicava ao comércio de púrpura, um produto de luxo na época. Após ouvir a pregação de São Paulo, ela e sua família foram batizadas, e Lídia ofereceu sua casa como um local de encontro para os primeiros cristãos em Filipos. Sua conversão e hospitalidade são exemplos de como a fé cristã pode transformar vidas e comunidades. A influência de Lídia na propagação do cristianismo primitivo na Macedônia foi significativa, e ela é lembrada como uma das primeiras apoiadoras e facilitadoras da missão paulina. Em Ostia, no Lácio, região da Itália, celebramos Santa Áurea, mártir. Embora poucos detalhes específicos de sua vida sejam conhecidos, Santa Áurea é venerada como uma mártir que sofreu e morreu pela sua fé em Cristo em tempos de perseguição. Ostia, sendo um porto importante de Roma, era um local de intenso tráfego de pessoas e ideias, incluindo as novas e muitas vezes perseguidas comunidades cristãs. Santa Áurea é lembrada por sua fidelidade inabalável a Cristo, mesmo diante da morte. Em Nimes, na Gária Narbonense, atualmente na França, celebramos São Baudélio, mártir. Nimes, uma cidade com uma rica herança romana, foi também um local onde o cristianismo primitivo enfrentou severas perseguições. São Baudélio, conhecido por sua devoção e fé, foi martirizado durante um desses períodos de perseguição. Ele é lembrado por sua coragem e firmeza em manter sua fé até o fim, servindo como um exemplo para os cristãos em tempos de opressão. Em Egeia, na Cilícia, hoje Aiás, na Turquia, celebramos São Talaleu, mártir do século III. A Cilícia era uma região onde o cristianismo primitivo encontrou tanto aceitação quanto perseguição. São Talaleu, por sua recusa em renunciar a Cristo, foi preso e submetido a torturas antes de ser martirizado. Seu testemunho de fé é uma inspiração para os cristãos em todas as épocas, mostrando a força e a resistência espiritual diante da adversidade. Em Cagliari, na Sardenha, celebramos São Lucífero, bispo. No século IV, Lucífero de Cagliari foi um defensor ardente da fé nicena contra as heresias arianas. Sua defesa corajosa da ortodoxia cristã levou-o ao exílio pelo imperador Constâncio, que apoiava o arianismo. Após seu retorno, Lucífero continuou a promover a fé verdadeira até sua morte. Ele é lembrado como um confessor da fé, alguém que sofreu perseguição por defender a doutrina cristã. Em Toulouse, na Aquitânia, hoje na França, celebramos Santo Hilário, bispo do século IV. Hilário construiu uma pequena basílica de madeira sobre o sepulcro de São Saturnino, seu antecessor, promovendo o culto aos santos e fortalecendo a fé na região.
Ele é lembrado por sua dedicação pastoral e seu esforço em honrar a memória dos mártires que vieram antes dele. Em Bourges, na Aquitânia, também na atual França, celebramos Santo Austregisílio, bispo do século VII. Austregisílio, conhecido por seu ministério de caridade, dedicou-se especialmente aos pobres, órfãos, enfermos e condenados à morte. Seu trabalho pastoral foi marcado por uma profunda compaixão e um compromisso com a justiça social. Ele é lembrado por sua devoção ao serviço dos necessitados e por ser um exemplo de liderança cristã. Em Brescia, na Lombardia, região da Itália, celebramos Santo Anastásio, bispo. No século VII, Anastásio serviu a Igreja com grande dedicação e zelo pastoral. Sua vida de santidade e seu cuidado pastoral deixaram um legado duradouro na diocese de Brescia. Em Pavia, também na Lombardia, celebramos São Teodoro, bispo que padeceu o exílio durante a guerra entre os francos e os lombardos. No século VIII, Teodoro foi exilado devido aos conflitos políticos e militares, mas manteve sua fé e dedicação à Igreja. Sua perseverança em tempos de dificuldade é um exemplo de fidelidade e coragem. Em Castagneto, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, celebramos o beato Guido de Geraldesca, eremita do século XII. Guido viveu uma vida de ascetismo e oração, retirando-se do mundo para buscar uma união mais profunda com Deus. Ele é lembrado por sua vida de devoção e seu exemplo de simplicidade e santidade. Em Perugia, na Úmbria, também na Itália, celebramos a beata Colomba de Rieti, Virgem das Irmãs da Penitência de São Domingos. No final do século XV, Colomba se dedicou à vida religiosa, promovendo a paz entre as facções em conflito na cidade. Sua vida de oração e seu trabalho pela reconciliação deixaram um impacto duradouro na comunidade de Perugia. Em Seul, na Coreia, celebramos São Protássio Chon-Kuk-bo, mártir. Em 1839, Protássio, que havia inicialmente abandonado a fé cristã, a abraçou novamente e professou-a no cárcere entre cruéis torturas até a morte. Sua coragem e retorno à fé são testemunhos poderosos da misericórdia de Deus e da força do arrependimento. Em Seul, na Holanda, celebramos a beata Josefa Endrina Stemas, cofundadora da Congregação das Irmãs Missionárias Servas do Espírito Santo. No início do século XX, Josefa dedicou sua vida à missão e ao serviço, ajudando a estabelecer uma congregação que se dedicava à evangelização e ao cuidado dos necessitados. Sua vida de serviço e sua dedicação à missão deixaram um legado duradouro na Igreja. Em Boticino Será, na Itália, celebramos Santo Arcângelo Tadini, presbítero do início do século XX. Arcângelo se empenhou em promover os direitos e a dignidade dos operários, fundando a Congregação das Irmãs Operárias da Santa Casa de Nazaré, destinado especialmente a trabalhar pela justiça social. Seu compromisso com a justiça e a dignidade humana fez dele um exemplo de liderança cristã em tempos de mudança social. Em Milão, na Lombardia, celebramos o beato Luís Talamone, presbítero que viveu no início do século XX. Luís dedicou sua vida à educação da juventude e ao ministério pastoral, fundando a Congregação das Irmãs Misericordinas de São Gerardo. Seu trabalho incansável e sua dedicação ao serviço dos outros deixaram um impacto duradouro na comunidade de Milão. Em Valenar, no Chile, celebramos a beata Maria Crescência Pérez, Virgem da Congregação das Filhas de Maria do Santíssimo do Horto. No início do século XX, Maria dedicou sua vida à oração e ao serviço, promovendo a devoção mariana e o cuidado dos necessitados. Sua vida de santidade e serviço deixou um legado duradouro na Igreja no Chile. Cada um desses santos e beatos nos oferece um exemplo poderoso de fé, coragem e dedicação a Deus. Que suas vidas e testemunhos nos inspirem a viver nossa fé com mais intensidade e compromisso. Muito obrigado por assistir. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal Hoje no Mundo Católico para mais vídeos sobre a história e os santos da nossa Santa Igreja Católica. Que a vida e o exemplo desses santos nos inspirem a buscar uma vida de fé, coragem e obediência a Deus. Que eles intercedam por nós,
fortalecendo nossa fé e nos conduzindo a uma maior intimidade com Cristo. Salve Maria! Santos e mártires de Deus, rogai por nós.